Pedro Ângelo Salles Figueiredo para entregar a medalha de mérito municipal do governador Raul Barbosa ao excelentíssimo senhor desembargador José Arísio Lopes da Costa. Autoria do Desenvolvimento Militar, diretor administrativo da CDF, Construção Civilizada, diretor de vendas da Globo, de empreendimento imobiliário financiada meu caro presidente Manuel Pérez, meu caro vice-governador Domingos Gomes de Aguiar Filho, nosso vice-governador do estado do Ceará, quem desde o início aí desse mandato tem deixado aí não só 43 quilos ao longo desse ano e meio, vice-governador, mas deixou a marca da sua competência, a marca da sua habilidade, a marca, sem dúvida alguma, do seu compromisso político. Meus parabéns. Meus caros conselheiros dessa corte, Marcelo Feitosa, Pedro Ângelo Figueiredo, Francisco Aguiar, Arthur Silva Filho, Ernesto Savoia e Ed Parente. Prezados agora pares dessa homenagem, meus caros Ayrton Maia Nogueira, Valdemar Alcântara em memória, aqui muito bem representado pelo ex-governador Lúcio Alcântara, desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, meu amigo desembargador Arísio Lopes da Costa, meu caro Valdomiro Bárbara de Castro Júnior, presidente do TCE, meu caro deputado Júnior Ramirez, deputado federal, representando aqui o governo federal, meus caros procuradores aqui presentes, familiares de todos os homenageados de hoje, e obviamente também agraciados que são meus caros companheiros, pares de governo, autoridades aqui presentes, muito bom dia a todos. Peço licença para fazer no momento inicial uma menção muito especial à pessoa que me deu uma oportunidade absolutamente singular na vida pública, a qual eu tenho minha plena gratidão, minha plena lealdade, que eu procuro no dia a dia do Ministério da Secretaria de Planeamento e Gestão retribuir um pouco com caráter, com o trabalho, essa oportunidade de servir ao povo do estado do Ceará sob a sua inspiradora liderança. Me refiro ao nosso governador, excelentíssimo senhor Cid Ferreira Gomes. Toda homenagem, na minha ótica, ela possui e deve ser um de para, fundando do caro presidente Manuel Pérez, recebendo e hoje, nessa comemoração de 58 anos de vida do nosso Tribunal de Contas dos municípios do estado do Ceará, nosso direto DCM se reveste com reconhecimento dessa corte para com os homenageados. Quem sou eu para falar aos membros dessa corte de controle externo sobre o seu mistério da sua atuação que é feita no dia a dia por todos os conselheiros, por todos os colaboradores, mesmo os alunos que devem ser mencionados sob a liderança do nosso presidente. Contudo, obviamente, essa contribuição do dia a dia é que faz o diferencial do trabalho do Tribunal de Contas. Entretanto, e diante desse contexto, nesse primeiro momento fazemos, eu e meus pares dessa homenagem. Primeira homenagem, meu caro presidente, que é exatamente ao trabalho dessa corte, a maneira com que no início o Conselho de Assistência Técnica dos municípios, depois o Conselho de Contas dos municípios e hoje o nosso querido TCM faz de zelar cada vez mais pelos pagos e recursos públicos para que eles tenham cada vez melhor destino na conta dos administradores dos municípios do estado do Ceará. Portanto, ficamos gratos, eu e meus três pares da homenagem, pela distinção que nesse momento nos é conferida. Dois, aliás, dos quatro ex-presidentes dessa casa, o Dr. Valdemar Alcântara, já tem sua referência muito bem feita aqui pelo ex-governador Lúcio Alcântara. O segundo é o ex-presidente Ayrton Maia Nogueira, bacharel, 2 meses em ciências jurídicas, ciências jurídicas e sociais, além de administração, na iniciativa privada por empresas, conforme já mencionado, de referência como a Pfizer, a IBM, como o grupo Edson Queiroz, do Governo Nacional
Paulo, trabalhou também como prefeito de Fortaleza, além de ter atuado como assistente principal do gabinete do governador César Carlos. Aqui no TCM, de 79 a 2005, além de conselheiro, foi vice-presidente e foi corregedor, além de presidente em 2 oportunidades. Além disso tudo, nosso presidente Ayrton Moreira, em sua vida para dedicar-se ao primeiro, ao segundo e ao terceiro setores, destacando-se aí a sua atuação, o agregar de 2 componentes que me parecem absolutamente fundamentais no exercício da atividade pública, que são o comprometimento político e o conhecimento técnico. Portanto, meus parabéns, presidente Ayrton, pelo belo trajeto. Meu caro presidente desembargador, José Arísio Lopes da Costa, eu posso aqui afirmar que o senhor tem uma vida dedicada à magistratura, pelo menos uma vida do tanto da minha, já que no momento que eu estava nascendo, o senhor estava ingressando na comarca de Palmeirim como juiz auxiliar. Obviamente, se faz desnecessário dizer a criança que estamos recordando. Correto? Bom, ali era em 1971. Depois veio Tianguá, Viçosa do Ceará, Juazeiro do Norte, Paz Alegre, por aí vai. Até chegar o nosso hoje-presidente aqui em Fortaleza, no ano de 1980, como juiz de direito auxiliar. Quando aqui em Fortaleza, atuou em várias relevantes posições, tanto ligadas ao Fórum Profissional, quanto ao Tribunal Regional Eleitoral, a qualidade de juiz, coordenador, a propaganda eleitoral e juiz efetivo daquele novo tribunal. Hoje, após assumir no ano de 2000 como desembargador do Tribunal de Justiça, presidente do Conselho de Magistratura, hoje, na qualidade de presidente do Tribunal de Justiça, é o chefe do Poder Judiciário em nosso Estado. Eu acredito que todo esse seu vasto currículo é menor comparado à sua expressão como pessoa. Eu tive a alegria e a honra de conviver com Vossa Excelência e entendido Vossa Excelência como uma pessoa de espírito público, uma pessoa de caráter, uma pessoa absolutamente humilde, que eu considero uma qualidade absolutamente relevante. Entendo Vossa Excelência hoje como um homem a ser admirado. Fica aqui, portanto, em admiração de Vossa Excelência. Retornando ao início da minha fala, quando falei, meu caro presidente, sobre o ciclo de vida, quero fazer uma rápida passagem em 2 eixos. O ciclo de vida de origem do nosso país, da nossa pátria, e o ciclo de vida da nossa origem de nós seres humanos. Nossa pátria, obviamente, a versão que nos une, a versão do descobrimento feito no ano de 1500, no ano os portugueses encontraram aqui essa terra, qual pelo mais definido, o nome de Ilha de Veracruz, é pacífico que aqui já tinha uma grande quantidade de população indígena. População essa que naquela época utilizava o Tupi-Guarani para se comunicar. E ao fazermos uma comparação entre o Tupi-Guarani e o português, identificamos que o nosso português possui 6 pronomes pessoais, no caso, os do caso réu. E o Tupi possui 7. Porque o Tupi-Guarani, na primeira pessoa do plural, ele possui 2 nós. O nós, que é o Loré, e o nós, que é o Iandé. O Loré é o nós mais restritivo, é o nós excludente, é o nós que a gente poderia dizer, por exemplo, de uma maneira. Já o Iandé é o nós mais abrangente, é o nós includente, é o nós em que o interlocutor, em que o ouvinte também está inserido. O Iandé deve ser efetivamente o nosso inspirador de todos nós, que no dia a dia exercemos qualquer tipo de atividade pública, porque são as necessidades das pessoas que devem obrigatoriamente balizar as questões a serem trabalhadas pelos governos e as questões a serem trabalhadas
pela política. Por outro lado, dentro do outro eixo, já o início do ciclo de vida, enquanto nós, seres humanos, obviamente acontece no seio da família. Esse primeiro momento, meu caro vice-governador dos filhos, meu caro presidente do TCE, José Valdir da Comunidade, esse primeiro exercício do convívio humano, o dano, o recebendo e o devolvendo, ele acontece no seio da família. Quando os nossos pais, naquele primeiro momento, fazem suas primeiras manifestações de amor, de afeto, de carinho para com o filho, e que nós devolvemos, mas que devolvemos, obviamente, com muito mais intensidade quando somos pais que devolvemos aos nossos filhos. E esse é o momento em que o perfeito ciclo da vida ele se perpetua e ele se renova. E obviamente que é o ideal que isso sempre aconteça ao lado de cada um da sua respectiva pessoa amada. É no seio da família aonde encontramos o embrião da relação entre o homem adulto e a criança. E devemos nos perguntar em qual sentido seria o melhor encaminhamento dos ensinamentos da criança para o homem, para o adulto ou do adulto para a criança. Sem dúvida alguma, é uma vida dupla, na qual o ideal é que nós mantenhamos todos os conhecimentos, os ensinamentos que tivemos em ainda idade precoce, e ao longo da vida continuamos e adquirimos novos conhecimentos, mantendo a essência da criação divina, que a criança faz muito bem, que é entender que as coisas foram feitas para serem usadas e utilizadas, e o homem foi feito para ser amado, para ser cuidado e para amar. Encerrando essas poucas palavras, minhas caras pessoas aqui presentes, mais autoridades, todo esse conselho, para não dizer que não falei do quarto homenageado, não tenho nenhuma palavra específica para poder falar do quarto homenageado, até porque possui um trajeto bastante singelo, contudo cheio de inquietudes. Mas tenho a alegria nesse momento de falar para a senhora da plateia, representando tão distintas personalidades hoje aqui homenageadas. Apenas dois rápidos olhares: um olhar para trás e um olhar para frente. Um olhar para trás, eu agradeço de modo firme a todas as pessoas, a cada uma das pessoas que a seu modo, a seu tempo, a sua intensidade tiveram algum gesto de generosidade para com a pessoa, possibilitando e dando a possibilidade de ter um sentimento absolutamente sem valor, no sentido de ser tão importante e de ser singular, é o sentimento de se sentir válido em uma sociedade. E ao olhar para frente, o momento que renova e reafirma esses laços pretéritos, convido, obviamente, a cada um de nós aqui presentes, para sempre sob a proteção de Deus, continuemos a escrever o ainda por vir juntos. Muito obrigado a todos e parabéns.